Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório para contar essa noite a história verdadeira do filme A Invocação do Mal. Deixem as luzes acesas durante a noite. Foi esse o conselho do corretor de imóveis ao fechar negócio com a família Perron. Tudo o que Roger e Carolyn Perron queriam era que os filhos tivessem uma vida sossegada no campo. E a casa dos sonhos era deles já no inverno de 1970. A família comprou a fazenda Arnold, localizada na estrada Round Top, em Harrisville, com quase 81 mil metros quadrados e algumas plantações. A casa maravilhosa, construída em 1736, com 10 cômodos, era tudo o que eles queriam. E realmente parecia um sonho. Nancy e Christine dividiam um quarto, Cindy e April outro, e Andrea, a filha mais velha, tinha um quarto só para ela, exceto nas madrugadas em que as irmãs chegavam chorando de medo e pedindo para dormirem com ela. A primeira noite da Casa dos Sonhos já mostrava que alguma coisa estava bastante errada. Ruídos, pontos mais frios, sensações estranhas, passos. Mas até aí poderia ser apenas a família estranhando a casa nova. Mas com o tempo, eles viram que havia sim muitos espíritos na casa. E os que se apresentaram a princípio eram bastante amigáveis e inofensivos, e os Perron chegaram até a se acostumar a eles. Eram visões opacas, sem forma definida, às vezes apenas orbes ou sombras. Um desses fantasmas trazia com ele o perfume de flores e fazia com que todos percebessem quando ele estava por perto. Outro subia ao quarto das meninas todas as noites para dar-lhes um beijo de boa noite. E havia também o fantasma de um garotinho que sempre ia brincar no quarto delas. E elas ficavam observando hipnotizadas as mãos invisíveis que empurravam os carrinhos de brinquedo. Uma aparição que eles acreditavam ser feminina varria a casa todas as manhãs e deixava o lixo empilhado próximo à lixeira. Os Perron ouviam o barulho de varrer e encontravam sempre a vassoura em um lugar diferente de onde havia sido deixada na noite anterior. Mas para as crianças, o fantasma preferido era chamado por elas de Manny. Acredita-se que Manny é o fantasma de Johnny Arnold, que cometeu o suicídio enforcando-se no sótão. Ele sempre aparecia para elas e ficava os observando e sorrindo, mas desaparecia, parecia bem tímido assim que alguma delas o encarava. Elas gostavam bastante dele e ele parecia também se divertir com as brincadeiras. E o tempo foi passando e as manifestações foram ficando frequentes e assustadoras. O aparelho de telefone foi visto pairando no ar por alguns minutos e caiu bruscamente no chão. Vários objetos planavam pela casa e cadeiras eram puxadas debaixo de alguém que ia se sentar e as fotografias caíam das paredes. As camas levitavam alguns bons centímetros do chão e os Perron já relataram ter visto alguma vez algo que parecia ser sangue, mas de cor um pouco laranja, que vazava das paredes e depois se dissolvia até desaparecer. Tudo isso são fenômenos poltergeist. As garotas escutavam vozes que chamavam por elas no meio da noite. Tinham as pernas e cabelos puxados. A mais nova jurava que havia alguém dentro do armário, e isso fazia com que várias vezes todas as meninas corressem para o quarto de Andrea. Uma entidade não deixava que a família dormisse, choramingando toda a noite. Mamãe, mamãe! E Cindy era torturada por um fantasma que dizia o tempo todo no seu ouvido: há 7 soldados enterrados na parede. Havia também o fantasma de um garotinho aparentando cerca de 4 anos que andava pela casa chorando e chamando pela mãe. Por vezes, a porta da frente batia com tanta força que fazia a casa inteira tremer.
outras se fechavam sozinhas, e outras ainda pareciam estar congeladas, e não importava a força que fizessem, elas não se fechavam. Porém, havia um espírito que certamente era o mais perigoso e tinha a senhora Perron como alvo. Possivelmente a entidade era um fantasma, o fantasma de Bathsheba Sherman, que era conhecida por ser uma bruxa praticante do satanismo e que viveu na casa no início do século XIX. Ela morreu se enforcando em uma árvore atrás do celeiro. Bathsheba era desprezível, uma criatura horrenda, e era descrita como tendo um rosto semelhante a uma colmeia de abelhas desidratada, coberto de teias de aranha sem características humanas, exceto pelos vermes que rastejavam através de fissuras na pele enrugada do rosto. Sua cabeça, redonda e cinza, era inclinada para um lado, como se o pescoço tivesse sido quebrado, e um mau cheiro insuportável impregnava o quarto onde ela estava. Ela era a Bathsheba Tyre, que nasceu em 1812 em Rhode Island e se casou com Judson Sherman. Ela vivia sozinha, era totalmente excluída da comunidade depois de ter sido acusada de matar seu bebê em um ritual, oferecendo a alma da criança para Lúcifer. O corpo do bebê foi encontrado com um punhal espetado na cabeça, mas por falta de provas, o caso acabou sendo arquivado. E acredita-se também que ela tenha tido mais 4 filhos, e todos também sacrificados antes de completarem 4 anos. E também não pôde ser provado, já que nunca foram encontrados os corpos. Bathsheba também era conhecida por torturar seus funcionários e deixá-los sem comida. Quando ela morreu, o médico legista ficou horrorizado ao ver que seu corpo estava muito magro e havia se solidificado totalmente, como se fosse petrificado. O túmulo de Bathsheba Sherman está localizado em um cemitério histórico no centro de Harrisville, Rhode Island. Embora a lápide tenha sido quebrada, ela é bem legível e o túmulo é bastante visitado por turistas. E a bruxa foi sem dúvida o maior tormento da família Perron. Ela odiava Carolyn, e mais tarde foi descoberto que todo esse ódio era porque Bathsheba era apaixonada por Roger. Por muitas vezes os aparelhos se quebravam, e quando Roger os levava ao porão para consertar, sentia que mãos acariciavam seu pescoço e as suas costas. Certa manhã, Carolyn acordou com a aparição de uma velha usando um vestido cinza em pé, em frente à sua cama, e ela disse: "Saia da casa, eu vou levá-la para fora com morte e tristeza." No início, Bathsheba torturava Carolyn com tapas, beliscões e jogava objetos contra ela. Mas ao descobrir que Carolyn tinha muito medo de fogo, a bruxa passou a incendiar o colchão, exigindo que ela deixasse a casa. Os ataques foram ficando cada vez piores. Certa manhã, Carolyn estava deitada no sofá quando sentiu algo pontiagudo atingir sua perna com muita força, e ao olhar, viu um ferimento profundo que sangrava bastante. Mas mesmo assim ela não deixou a casa, então Bathsheba tentou possuir o corpo de Carolyn, e isso foi o limite. Após isso, os Perron pediram ajuda aos Warren. Ed e Lorraine Warren chegaram à casa e imediatamente perceberam que Bathsheba já havia possuído Carolyn. Investigações foram feitas e Ed e Lorraine descobriram que a atividade paranormal da casa estava concentrada no quarto de Carolyn e na sala de estudos, que ficava abaixo do quarto, e abaixo da sala de estudos estava o porão, onde existe um antigo poço. É sabido que poços ou água corrente passando embaixo de uma casa são os melhores condutores de energias trevosas. Então eles também tentaram investigar se algo violento poderia ter acontecido naquele poço, mas essa pergunta ficou sem resposta. Devido à gravidade da situação, não havia outra alternativa. Então teria que ser feito um exorcismo. Andrea Perron disse que aquela foi a pior de todas as noites. Ela ouviu sua mãe falar com uma voz que não era dela e ter uma força brutal,
e diferente do filme Invocação do Mal, os Warren não conseguiram libertar a família de tantas forças malignas. E a presença deles na casa fez com que os espíritos ficassem ainda mais violentos. E o casal Perron não teve outra alternativa a pedir que os Warren desistissem da investigação e deixassem a casa. Aos poucos, toda a história de terror da casa foi aparecendo. Eles descobriram que antes deles nenhum outro proprietário conseguiu ficar na casa e que a morte rondava a fazenda desde sempre. 8 gerações de famílias viveram e morreram na fazenda Arnold, inclusive a senhora John Arnold, que com 93 anos se enforcou nas vigas do celeiro. Houve também envenenamentos, suicídios e também ficaram sabendo da morte de Prudence Arnold, de 11 anos. Ela foi estuprada e morta por um peão da fazenda. Houve também 2 afogamentos no riacho próximo à casa e 4 homens que misteriosamente congelaram até a morte naquelas terras. Por falta de recursos financeiros, eles ainda tiveram que viver lá por mais 10 anos, até finalmente conseguirem se mudar para Geórgia em 1980. A atual proprietária da fazenda Arnold, Norma Sutcliffe, afirma que a casa continua em plena atividade. A porta do hall de entrada continua batendo, sons de passos nos corredores e sons de pessoas conversando em cômodos vazios. A cadeira de trabalho do marido treme e vibra naquela mesma sala de estudos. E também os visitantes já viram uma luz azul muito brilhante que dispara através dos quartos. Névoa flutuando pela casa e as paredes balançando com tanta força que é como se toda a casa fosse desmoronar. E todas as noites o fantasma de uma velha anda pela casa. Andrea Perron escreveu 3 livros: House of Darkness, House of Light, 1, 2 e 3, falando sobre a sua experiência em Harrisville. E ela dá palestras por todos os Estados Unidos. Mas ela evita falar de um fantasma especial que acredita-se que molestava a ela e as irmãs. Quando foi perguntada sobre isso por um repórter, ela apenas respondeu: vamos apenas dizer que havia um espírito masculino muito ruim numa casa com 5 garotinhos. Semana que vem eu volto trazendo mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Semana que vem eu volto com a Annabelle. Doutora Plague fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir.